Fala pessoal, beleza? Meu nome é Wagner, sou professor de física. Nessa aula a gente vai falar um pouquinho sobre movimentos bidimensionais, também chamado de lançamento oblíquo ou movimento de projéteis. Então, para motivar a gente no nosso estudo, vamos ver algumas situações aqui do cotidiano e aí eu selecionei um esporte específico, que é o basquete. Se a gente avalia a trajetória dessa bola, o que a gente vê? Né? Então, lembrar, a trajetória é o caminho que ela vai percorrer. Então, qual é o caminho que essa bola percorre quando o jogador faz um arremesso, né? Se a gente pudesse esboçar dentro de uma figura, de uma foto, né? O que a gente teria seria algo desse tipo, né? Quando o jogador lança essa bola, ela faz uma trajetória parabólica, certo? E aí cai na cesta ou não. Aqui tem uma ilustração que mostra alguns valores interessantes que a gente pode avaliar já, né? Você tem uma velocidade de partida, a velocidade inicial dessa bola, e esse ângulo com que ela faz com a horizontal. Esses caras, esses dois aqui principalmente, são grandezas fundamentais para a gente avaliar todo esse movimento, tá bom? Então, sempre que a gente despreza a resistência do ar e considera apenas o peso atuando na nossa partícula ou no nosso projétil, o que a gente vai ter de trajetória é uma parábola, tá bom? Então, dentro do lançamento horizontal, o que a gente vai avaliar é exatamente esse tipo de movimento. Então, supondo que sobre o objeto atue apenas seu peso, desprezada a resistência do ar, a trajetória do projétil é uma curva denominada parábola. Vocês já estudaram provavelmente no nono ano ou em outro ano, né? Então, o que a gente vai fazer? A gente vai adequar, né, toda aquela trajetória parabólica para um esqueminha para facilitar a nossa vida na hora de calcular algumas grandezas, né? Então, considere que uma bolinha P seja lançada horizontalmente com velocidade inicial v0. Ou seja, é a mesma situação de um arremesso. Pode ser um arremesso, um jogador de futebol batendo escanteio, ou mesmo no vôlei, etc. Então, o que a gente está avaliando é exatamente esse movimento parabólico. Pode ser vários movimentos, desde que você cumpra essa trajetória parabólica, tá bom? Então, aqui eu tenho uma bolinha sobre uma superfície. Primeira coisa que eu faço é me orientar. Então, eu vou esboçar aqui um eixo cartesiano que vai servir de guia no nosso estudo, tá bom? Então, aqui é a nossa horizontal. Botei meu eixo cartesiano aqui, né? O x e y. Então, x aqui na horizontal, o y para cima, tradicional, né? E a gente sabe que essa bolinha vai partir, né? Primeiro, lembrar que a gente está sob a ação da gravidade terrestre, né? Então, a gente está no planeta Terra, então é válido sempre a aceleração da gravidade, g, que é aproximadamente 10 metros por segundo ao quadrado, aqui apontando sempre para o centro da Terra. Então, a gente sabe que essa bolinha aqui vai partir com uma velocidade inicial v0, formando um certo ângulo aleatório aqui, θ. Tá? Bom, essa partícula vai ser lançada, certo? Aqui tem várias imagens em pontos diferentes da sua trajetória. Juntando todos esses pontos, o que a gente tem é exatamente a trajetória que ela percorre, beleza? Então, o que a gente vai avaliar é esse tipo de movimento. E aqui a gente está esboçando o nosso esqueminha para fazer essa avaliação, tá? Então, a gente vai buscar, a gente pode buscar, né, de forma separada a posição y dela e a posição x, ou seja, descobrir separadamente qual é a sua distância horizontal, sua distância vertical e dar um par de pontos que vai mostrar para a gente que dentro desse plano, onde que essa partícula vai estar. Beleza? Então é isso que a gente vai fazer. Então sempre que a gente está num movimento de um projétil ou um lançamento horizontal, a gente está dentro de um movimento bidimensional, tá bom? Então a gente pode avaliar esse movimento separadamente, considerando a projeção no eixo horizontal, que é o x, e no eixo vertical, o y. Ou seja, para a gente descobrir a posição da nossa partícula, a gente pode avaliar separadamente qual é o comportamento na horizontal, qual é o comportamento na vertical. Beleza? Então, a primeira coisa que a gente faz é avaliar a velocidade da partícula. Então, aqui o mesmo esboço que a gente tinha, certo? Aqui você tem uma velocidade inicial e tem esse ângulo θ, tá bom? Então, lembrar, decomposição de vetores, a gente sabe, né, que a velocidade é um vetor, então a gente pode esboçar suas componentes, tá bom? Aqui está sem as setinhas, mas a gente sabe que são vetores, tá bom?
Então, aqui é a componente horizontal e aqui é a componente vertical, beleza? Como é que a gente faz essa decomposição vetorial da nossa velocidade inicial? Tem aquele macetinho, né? Quem está colado leva o cosseno, quem está afastado leva o seno. Vou lembrar que esse V0x é o cosseno adjacente desse triângulo retângulo aqui, certo? E fazer lá a relação do cosseno do seno e encontrar aqui. No eixo x, né, o nosso V0x vai ser hipotenusa vezes cosseno, que é o V0 vezes cosseno θ. E o y vai ser V0y igual a V0 seno de θ. Tá bom? Então, essa é a nossa decomposição vetorial aqui, no caso da velocidade de partida, a velocidade inicial. Agora, a gente avalia o comportamento da velocidade em vários pontos distintos. Tá? Então, aqui, subindo, lembra que essa aceleração está atuando nesse movimento, mas percebe que essa aceleração ela atua apenas em uma direção. Qual direção? Essa daqui, ó, vertical. Ela não atua na horizontal. Então, essa velocidade em y ela está variando, porque essa aceleração está atuando sobre ela. Mas esse Vx aqui, que está só na horizontal, não tem nenhuma aceleração aqui. Então, esse Vx ele vai se manter constante o tempo todo. Então, por exemplo, né, V0y parte com um certo valor, só que o V0y está no sentido contrário da aceleração. Então, a tendência dele é diminuir até ele zerar lá em cima. Quando ele zera, ele começa a mudar o sentido da sua trajetória. Então, a bolinha passa a descer. E aí o y, Vy, ele inverte seu sentido e começa a descer. Tá bom? Agora, observa o V0x. Né? V0x se mantém constante o tempo todo, porque não há atuação de aceleração na horizontal, só na vertical. Então, com essas informações, a gente pode concluir duas coisas importantes. Que no eixo x, a gente tem um movimento uniforme, porque não há aceleração, então a velocidade é constante. Logo, em qualquer instante de tempo, a velocidade x vai ser igual à velocidade inicial em x. Então, o que você calculou aqui vai ser sempre o mesmo valor ao longo de toda a trajetória para o eixo x. Já para o eixo y, a gente viu que existe a atuação da aceleração da gravidade e é uma aceleração constante. Se é uma aceleração constante, então o movimento é uniformemente variado, onde a aceleração é a aceleração da gravidade. Então, vale aquela expressãozinha que a gente aprendeu, do vovô ainda trabalha, certo? Para calcular a velocidade v em algum instante de tempo posterior t, sabendo a velocidade inicial e a aceleração. Então, fazendo isso para os dados que a gente tem para a velocidade no eixo y, o que a gente encontra é o seguinte: a velocidade em y ela vai depender da velocidade inicial em y, que a gente calcula fazendo essa decomposição vetorial, menos. Por que aparece esse menos? A gente orientou o positivo para cima do nosso sistema cartesiano, enquanto que a aceleração está para baixo. Então, a aceleração está no sentido contrário da nossa orientação. Então, por isso que a gente introduziu um sinalzinho negativo. Lembrar que a aceleração também é um vetor. Então, a velocidade em y depende da velocidade inicial em y, aceleração da gravidade e num certo instante de tempo. Então, você encontra a velocidade em y em um certo instante de tempo t, sabendo qual era a velocidade inicial de partida, menos a gravidade vezes o tempo que você está interessado em calcular. O que é importante que a gente observe aqui também é que a velocidade, né, inicial, ou v em si, velocidade em qualquer instante de tempo posterior, que é o v total, ele pode ser obtido através das suas componentes. De que forma? Isso aqui é uma soma vetorial, certo? E esses vetores são perpendiculares. Então, vale aquela regrinha do Pitágoras que a gente viu na aula de vetores, tá bom? Então, o quadrado da velocidade total é igual à soma dos quadrados das componentes, x e y, tá bom? Bom, então a gente sabe agora como calcular a velocidade em qualquer instante de tempo dentro dessa trajetória e também a velocidade inicial. Agora a gente vai buscar quais são as coordenadas, ou seja, onde a nossa partícula vai estar em um certo instante de tempo t. Então, para isso, a gente vai calcular as coordenadas, ou seja, a posição da nossa partícula, em termos do x e do y, beleza? Então, com as informações que a gente viu lá atrás, a gente vai obter
qual é o valor da coordenada y, que é aqui na vertical, e qual o valor da coordenada horizontal, x. Daí a gente vai encontrar um par de coordenadas que descreve onde a nossa partícula está dentro do plano cartesiano, beleza? Então a gente viu que no eixo x a gente tem um movimento uniforme, ou seja, velocidade constante. Daí, do que a gente viu lá atrás, no movimento uniforme, como que eu posso descrever a posição da partícula em função do tempo? Usando a formulinha do sorvete, não é? Então, a posição da partícula em um instante de tempo t depende da posição inicial e a sua velocidade. Em termos do que a gente tem na direção horizontal, a gente pode dizer o seguinte: o valor da posição x, né, que é exatamente essa nossa coordenada aqui, horizontal, vai depender de onde ele parte da horizontal, ou seja, o x0, ponto de partida, mais a velocidade na horizontal, a componente na horizontal, vezes o tempo t. Em outras palavras, né, a posição x em um instante de tempo t depende da posição inicial no x mais a velocidade inicial no x vezes o tempo. Tá bom? No eixo y, como a gente viu, o movimento é uniformemente variado. Então, a aceleração é igual à aceleração da gravidade, beleza? Daí a gente tem a expressãozinha do sorvetão, que descreve a posição desse cara em função do tempo, tá bom? Então, fazendo a tradução dessa expressão para o que a gente tem em termos da nossa ordenada y, o que a gente vai encontrar é que y vai variar de acordo com a seguinte expressão. De onde ele parte, ou seja, o y0, tá? Aqui olhando só para a vertical agora, né? Mais a velocidade inicial em y, que foi o que a gente calculou lá atrás, fazendo a decomposição, menos a gravidade sobre 2t². Aqui tem um t também, é claro. Então, a nossa expressãozinha que descreve o par, né, x e y, vem exatamente lá do que a gente estudou de movimento uniforme e movimento uniformemente variado. Então, o lançamento horizontal, né, o movimento bidimensional, ele é apenas, digamos assim, uma aplicação dos conceitos que vocês já viram de MU e MUV, tá bom? Então, aqui a ordenada vai depender do ponto de partida, velocidade inicial e aceleração da gravidade, tá bom? Uma observação importante que vocês aprenderam é a equação de Torricelli, que é exatamente aquela equação que descreve a velocidade, a posição e não depende do tempo. Torricelli é aplicado o quê? Para o caso do MUV, certo? Então, aqui, se for necessário, você também pode aplicar o Torricelli. Então, a velocidade em y ao quadrado é igual a v0y ao quadrado menos 2g vezes a posição y, tá bom? Isso aqui, é claro, apenas na vertical, porque só na vertical que a gente tem um movimento uniformemente variado, tá bom? Então, com essas três expressõezinhas aqui, ou melhor, né? Com apenas essas duas expressões, a gente descreve qual é a posição da nossa partícula ao longo do tempo. A posição x e a posição y separadamente, tá bom? Sem prejuízo nenhum. Então, facilita a nossa vida, né? Analisando cada caso separadamente, e a gente tem o mesmo resultado. Então, agora a gente vai fazer algumas aplicações e algumas observações, né? Primeiro, qual é o tempo de subida dessa partícula? Tá? Vamos arrumar uma expressão genérica aqui. Vamos observar o seguinte: o que acontece com a velocidade quando ela chega no ponto mais alto? Que a gente está interessado em descobrir o tempo que ela chega lá em cima, certo? Que é o tempo de subida. Daí a gente vai avaliar a velocidade. O que acontece com a velocidade desse cara no ponto mais alto? Se a gente observar, ó, a velocidade em y vai diminuindo até zerar. X é claro que mantém a mesma coisa, né? Não muda. E y não, y aumenta, aqui tá grande, né? Vai diminuindo até zerar. Então a gente tem uma informação bastante importante. No ponto mais alto da nossa trajetória, a velocidade y é zero. A gente vai pegar essa informação. Então, no ponto mais alto, a componente vertical da velocidade se anula. Ou seja, né? Vy é zero. Daí, com a expressãozinha que a gente viu da função horária da velocidade para Vy, o que a gente tem é que Vy é igual a V0y menos gt, certo? Só que esse Vy, para o nosso caso agora, é zero. Se eu faço essa conta e isolo o nosso t, quem que eu vou obter? O tempo de subida,
que corresponde a Vy igual a zero. Então, dessa expressãozinha aqui, eu isolo o tempo de subida, e o que eu tenho é que o tempo de subida vai ser igual à razão entre a velocidade inicial em y dividido por g. Esse é o tempo de subida. Aí uma observação que é importante, né? A parábola é uma trajetória simétrica. Né? Se você traçar uma reta aqui, isso aqui vai ser espelhado. O que significa isso? Que o tempo, o que é de se esperar, né, dessa conclusão? Que o tempo que a gente leva para chegar até o ponto mais alto vai ser o mesmo tempo de descida. Então, qual é o tempo total que a nossa partícula leva para descrever toda essa trajetória? Deve ser o quê? Em termos do tempo de subida? O dobro. Né? Você leva esse tempo para vir até aqui e vai levar mais esse tempo para descer. Então, o tempo total, né, vou chamar aqui de TT, o tempo total vai ser 2 vezes esse tempo de subida. Tá bom? Isso é um dado bastante importante. Com essas duas relações aqui, a gente encontra outras duas grandezas bastante importantes na análise desse tipo de movimento. A primeira é qual é a altura máxima alcançada, ou seja, o nosso Hmax dessa partícula, que é exatamente essa distância aqui na vertical. Então, como que eu calculo esse Hmax? Né? Bom, a gente sabe que o tempo de subida é a razão entre a velocidade inicial e g. E a gente sabe que a posição y está variando de acordo com a funçãozinha que a gente viu lá atrás, né, do sorvetão. Então, junto essas duas informações, onde está o t aqui, eu vou substituir pelo tempo de subida. Se eu faço isso, eu encontro Hmax. Então, nossa altura máxima aqui, né, vai ser igual ao y0 mais o v0y, onde estava o t, eu coloco o tempo de subida, menos g sobre 2, tempo de subida ao quadrado. Né? Considerando que a gente parte da origem do sistema, então a gente simplifica um pouco essa expressão, daí o y0 vai a zero. Então a gente só fica com essa segunda parte aqui. Manipula, né, essa expressão, simplifica aqui, dá para simplificar, vai aparecer um g quadrado, corta com g, dá para juntar esses dois termos, simplificar, manipulando essa expressão. O que a gente encontra é que a altura máxima vai ser igual a v0y² dividido por 2g. Esse é o máximo valor alcançado pela partícula no eixo y. Percebe que não depende de nenhuma grandeza horizontal, apenas vertical e aceleração da gravidade. Tá bom? Então essa é uma expressão que dá para a gente direto qual é a altura máxima que aquele projétil vai atingir. Tá bom? Outra grandeza importante é o alcance horizontal. O que é o alcance horizontal? É a distância de onde a bolinha parte até onde ela chega de novo. Então, esse cara aqui a gente vai chamar de A. Vai ser o nosso alcance horizontal. O que a gente vai usar para calcular esse cara? Né? A gente vai lembrar que o tempo total é o dobro do tempo de subida, ou seja, 2v0y sobre g. E lembrar que a posição na horizontal segue a expressãozinha do movimento uniforme, que é exatamente essa aqui que a gente acabou de ver. X igual a x0 mais v0 xt. Então, junta essas duas informações, o que a gente encontra, então, é que o alcance vai ser x0 mais v0x vezes o tempo total. O tempo total fornece para a gente o alcance, é claro. Então, substituindo aqui. Bom, um ponto importante, é claro, né, é que se a gente parte da origem do sistema, mais uma vez, nosso ponto de partida é zero. Daí a gente simplifica um pouco o nosso problema. Né? Então, nosso alcance aqui vai ser v0x vezes o tempo total, que é 2v0y sobre g. Bom, reorganizando, né? Então, o que a gente encontra é que esse alcance vale 2v0y, v0x sobre g. Esse é o máximo valor alcançado pela partícula no eixo x. Aí uma observação importante, né? Quando que esse cara aqui é de fato máximo, né? Qual o ângulo que a gente precisa lançar um projétil para que ele atinja o maior alcance possível, considerando a mesma velocidade de partida, né? Esse ângulo, esse alcance máximo ocorre quando o ângulo for igual a 45 graus, beleza? Então, se esse ângulo for de 45 graus, você vai estar calculando o máximo alcance possível, independente do ângulo que você atribuir. Esse aqui vai ser o máximo, beleza? Então é isso, pessoal.
O que a gente viu hoje é basicamente uma aplicação de movimento uniforme, movimento uniformemente variado, tudo junto, né? E um conceito bastante importante que tem várias aplicabilidades, principalmente no estudo do movimento de esportes em geral, beleza? Eu espero ter ajudado. Então, até a próxima. Valeu, tchau, tchau.